Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Hoje, se não estou errando, né? É quarta-feira, porque eu estou errado alguns dias. Os dias têm sido muito parecidos, né? Hoje é um dia diferente porque eu vim para São Paulo, resolver um monte de confusão. Eu estou na minha chácara e muito especial, não porque eu estou em São Paulo, mas porque a gente tem um convidado muito especial, um sujeito muito bacana que eu conheci pessoalmente e fiquei encantado, não só pelo técnico, pelo político, porque já foi sim político, mas principalmente pelo ser humano, que é uma pessoa incrível, assim, extremamente humana, extremamente preocupada com os outros. E ele foi prefeito aqui de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, tem uma experiência incrível de ter ocupado esse cargo, foi também ministro da educação no país e deixou um legado espetacular. E é uma pessoa hoje em dia muito querida, o Fernando Haddad. Queria te dar boas-vindas aqui ao nosso encontro diário que a gente tem aqui nessa live e agradecer muito você estar aqui, Fernando. Eduardo, é um prazer muito grande estar do seu lado aqui. Você tem tido um papel fundamental de esclarecer temas complexos para pessoas que não são afeitas à área e traduzir esses conceitos para que a população possa discutir e participar da vida nacional. Tenho acompanhado os teus programas, as tuas entrevistas, tive a honra de entrevistá-lo no meu painel e estou muito grato por esse convite e feliz de estar conversando com a tua audiência, muito qualificada. Bacana. E todo mundo que nos segue aqui, fica a dica de seguir também os canais, né, do Haddad, mas no YouTube ele tem um canal aqui muito bacana e tem um programa que é esse Painel Haddad, que já passaram por lá, enfim, pessoas absolutamente incríveis. A menos dela fui eu, o resto é tudo legal, vocês podem ficar tranquilos. Mas olha só, eu sempre começo, Haddad, falando um pouco de como está a crise aqui no mundo, né? E hoje tem coisas interessantes para a gente falar. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas poderem estar a par do que está acontecendo são dos números, né? Então, aqui é o total de mortes que a gente tem num gráfico linear. Fica difícil ver no gráfico linear essa evolução. Isso aqui no gráfico logarítmico. O gráfico logarítmico ele consegue mostrar a variação. Então, a gente vê claramente que a gente tem uma segunda onda que está amenizando, né? E não dá para ter certeza ainda que ela está amenizando, e aí a gente olha esse gráfico, que é o gráfico número de novas mortes por dia. E esse gráfico, ele dá alguns sinais falsos. Então, se eu der um zoom, né, nos últimos dias a gente estava celebrando porque tinha caído muito o número de novas mortes, e olha ontem o que aconteceu. Ontem você tem um grande aumento do número de mortes. Esse aumento que aconteceu ontem, como tem acontecido em alguns dias, em alguns países, ele vem muito do fato de vários países estarem notando agora que a subnotificação nele está muito grande. Então, a gente falava ontem ou anteontem do caso da Inglaterra, por exemplo, onde boa parte, eles tiveram que aumentar em 50% praticamente o número oficial de mortes, porque boa parte das mortes não estavam acontecendo nos hospitais, estavam acontecendo em casas de cuidado, em asilos e até na casa das próprias pessoas. A gente hoje, quando for falar de Brasil, principalmente da situação de Manaus, vai falar sobre isso. E sempre lembrando que esse aqui é um número oficial, então isso não tem nada a ver com o número real de casos de coronavírus no mundo, que é muito maior do que isso, até porque muitas pessoas que têm o coronavírus não têm sequer os sintomas, né? Mas são pessoas que podem transmitir aí a doença. E o segundo motivo é que você tem esse caso de subnotificações, principalmente no caso das mortes. Os Estados Unidos liderando, ele tem 825 mil casos, estamos rumando aí para a marca trágica de 1 milhão de casos da doença oficiais nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é um dos países que mais testa no mundo, então é normal também que seja um dos países que mais tem casos oficiais. Os Estados Unidos, para as pessoas terem ideia, ele testa em torno de 150 mil pessoas por dia. Tem algumas cidades que têm como meta testar todos os cidadãos e cidadãs da cidade. No Brasil, até semana passada, a gente tinha testado um total de 60 e poucas mil pessoas. Nos Estados Unidos, por dia, 150 mil. No Brasil, um total de 60 e poucas mil pessoas. E no Brasil, quando tinha testado 62 mil, tinha mais de 30 mil que testaram positivos. Ou seja, você vê como o caso no Brasil é gigantesco se a gente começar a testar. E nos Estados Unidos também chegando próximo dos 50 mil, das 50 mil mortes. Antes de falar sobre os outros países, Haddad, eu queria passar para você a seguinte bola. Ontem,
a ONU divulgou um relatório, eu vou ver se eu leio o relatório hoje, né? Tem sido difícil a rotina de ler a quantidade de informações. Aliás, eu queria até falar para todo mundo que me segue, agradecer as dicas todas de leituras que vocês me dão e pedir perdão se eu não consigo dar uma resposta rápida sobre aquela leitura, porque são centenas de sugestões de leituras por dia, né? Então é realmente muito difícil, porque eu quero estar por dentro de tudo, mas ninguém consegue estar por dentro de tudo. Mas esse relatório da ONU, na manchete, ele diz o seguinte, que o mundo ele está provavelmente indo para uma fome de proporções bíblicas ao longo dos próximos meses, não é anos, não, ao longo dos próximos meses. E ele acha que mais de 130 milhões de pessoas vão entrar em famine state. Famine state é diferente de fome, é estado faminto, né? Porque fome, o mundo tem em torno de que ele chama de fome crônica, o mundo tem em torno de 835 milhões de pessoas, que são as que vivem ali em miséria extrema, que é aquelas que recebem menos de US$ 1,90 por dia, né, segundo a definição deles. E essas pessoas passam fome, mas essas que estão em estado faminto, que hoje são em torno de 150 milhões de pessoas, deve dobrar nos próximos meses por causa do coronavírus. E aí a gente entende por que o mundo inteiro está falando de um novo contrato social para você poder preservar esse mundo, aquela história do Papa. A gente descobriu que não se salva sozinho, a gente só consegue se salvar se salvar em grupo. Então eu queria passar para você para essa primeira notícia, que é uma notícia muito triste, ela chega a arrepiar assim de tristeza, esse negócio de dor, né? Porque falar disso dá dor assim, e passar para você já falando que a gente está com um grupo muito grande de pessoas aqui nos assistindo hoje, a gente já está com alguns milhares de pessoas online nos assistindo aqui no YouTube, no Facebook, e pedindo, que é o que eu peço sempre no comecinho da conversa, para todo mundo que estiver no YouTube dar um like, e todo mundo que estiver no Facebook dar um compartilhamento, que é assim que a gente, ao longo da entrevista, chega para um monte de gente, porque elas são notificadas pelo YouTube, que o YouTube vê que as pessoas estão com interesse. Então agora, gente, não custa nada, é um like, não tem nem propaganda nesse negócio, não é monetizado, não tem uma fonte de renda esse negócio, é só chegar nas pessoas, é o único objetivo desse canal. Então é um like aqui no começo, quem tiver no YouTube, e no Facebook, um compartilhamento. Haddad, o mundo indo para uma situação muito trágica, né? Não, muito trágica. Eu queria fazer uma reflexão, Eduardo, você é uma pessoa que gosta de pensar um pouco abstratamente para ir para o concreto, porque isso ajuda as pessoas a entenderem o que está em jogo. A gente, no dia a dia, não tem o hábito de pensar o plano geral de voo. O que a humanidade está construindo, o que nós estamos fazendo. A gente não tem o hábito de pensar filosoficamente nesse sentido mais abstrato, de ver os valores, as diretrizes do desenvolvimento humano. Então a gente pensa, o que eu vou fazer hoje para comer amanhã? O que é perfeito, porque as pessoas precisam comer todo dia. Mas a gente precisa, nesse momento, fazer uma reflexão um pouco mais ampla do que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas. E o curioso é que a elite econômica, ela tenta passar uma ideia de que as coisas funcionam de um jeito, é assim, eu tenho muito dinheiro porque eu tomo risco. Então, como eu tomo risco, eu mobilizo capitais, tecnologia, força de trabalho, eu inovo e por isso que eu ganho muito dinheiro. Você que vende sua força de trabalho, que quer um emprego, que está mais acomodado, você tem que se contentar com aquilo que você ganha, e não pode ser muito, porque senão você inviabiliza os negócios. Então eu empresário, sou o que detém bilhões de dólares, ou centenas de milhões de dólares, porque eu sou a pessoa que organiza a economia. Então eu tomo risco, e é justamente porque eu tomo risco que eu mereço o que eu tenho. Isso não é verdade mais, e faz tempo. Porque os empresários hoje não estão arriscando o dinheiro deles, estão arriscando o seu dinheiro. Eles estão arriscando um capital que eles não têm. Essa é a verdade. Eles têm uma capacidade de alavancar capitais, mobilizar capitais, mas não o capital próprio. E quando eles quebram, em função de uma crise econômica, em função de uma pandemia, em função de uma guerra, por qualquer razão que seja, esses prejuízos são socializados. Quem paga é a sociedade, não é o empresário. E, em geral, esses empresários, enquanto arriscam o dinheiro do público,
estão preservando um patrimônio privado para resguardá-los no momento de caos. Então, quando ele quebra a empresa, a pessoa física está protegida em algum paraíso fiscal. Ninguém vai alcançar esse dinheiro que é dele mesmo. Você só vai alcançar o dinheiro da empresa, que pode até quebrar, mas o empresário não vai quebrar. E quando a empresa quebra, quem paga é o empregado, e muitas vezes quem paga é o Estado, porque a dívida pública tende a se acumular nesses períodos, o que significa dizer, quando a gente fala que a dívida pública sobe, significa que cada um de nós, enquanto cidadão, vai ter que pagar mais impostos no futuro para saldar essa dívida. Portanto, eu costumo brincar, eu digo que todo mundo hoje é socialista de alguma maneira. Uns querem socializar o lucro e outros querem socializar o prejuízo. Mas todo mundo quer socializar alguma coisa. A pessoa só não quer socializar quando ela assume um risco com o seu dinheiro e dá certo. Ou seja, quando ela joga com o seu dinheiro e dá certo, aí fica para ela. Aí ela não quer socializar. Mas se der errado, você pode ter certeza que não vai ser ela que vai pagar a conta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que mudar a governança mundial. Nós temos que mudar a maneira da gente viver. Quando a gente fala em renda básica de cidadania, quando a gente fala em acesso à terra urbana e rural, quando a gente fala em acesso a crédito barato, para que os trabalhadores possam organizar a produção, quando a gente fala de acesso à educação formal de ponta, não só o curso primário, mas você chegar a cursos técnicos, tecnológicos e a educação superior, o que nós estamos querendo com isso? Oferecer segurança para as pessoas, para que elas possam desenvolver as suas potencialidades até o limite do seu talento. Aí sim nós vamos estar falando numa sociedade meritocrática, não a que a gente vive. A que a gente vive não tem nada de meritocrático. É uma jogatina que, quando dá certo, é apropriado privadamente. E quando dá errado, é socializado para todo mundo pagar. O que a pandemia está revelando é exatamente isso. Nós não temos hoje uma governança global que seja capaz de tirar a todos nós, sãos e salvos, dessa situação, embora esteja sobrando dinheiro no mundo. A riqueza financeira nunca foi tão espetacular, as tecnologias disponíveis nunca foram tão espetaculares, e o que a gente tem? O risco de que um quinto, um sexto da população passe fome, que é a necessidade básica, né, que nós devemos enfrentar em primeiro lugar. Não é razoável a organização do nosso modo de vida. Ou nós aproveitamos esse momento para refletir sobre como reorganizar a sociedade, como a humanidade já fez no passado. A gente fala enaltece o capitalismo hoje, mas vamos lembrar que foi depois da peste negra, no século XIV, que acabou a escravidão, que acabou a servidão. Então, nós demos um salto de qualidade, né, em função também de uma tragédia pandêmica, porque a peste bubônica dizimou a Europa e foi possível reconstruir em novas bases. Então, eu acho que é um momento de oportunidade para a gente pensar: essa forma de organização da sociedade é compatível com o grau de desenvolvimento humano que nós atingimos? A minha resposta é não. Acho que nós devemos aproveitar esse momento para pensar formas inovadoras de organizar a sociedade, dando, em primeiro lugar, segurança para todo cidadão. Segurança do ponto de vista da sua educação, da sua saúde, da sua renda mínima, e gerando condições para que cada um, aí sim, de acordo com o seu talento, possa progredir mais ou menos, mas garantido aquele enxoval mínimo para todo mundo se sentir bem. Há dinheiro e tecnologia para isso. Quem diz que não há, está mentindo. Nós temos condições, nós temos riqueza suficiente para oferecer para cada habitante desse planeta uma condição mínima de enfrentar situações drásticas como a que a gente está vivendo. Incrível, Fernando, porque isso que você falou é algo que tem me vindo muito à cabeça, dado as últimas declarações, as últimas notícias, os últimos fatos que têm chegado
até nós da reação dos empresários, da reação das pessoas mais ricas do mundo diante dessa crise, né? Essa história de que eles que tomam o risco é uma história que ela parece muito lógica, assim, ela é muito sedutora, e as pessoas realmente pensam, realmente, ele que está tomando risco, etc. Mas há algumas perguntas que a gente tem que se fazer. É dada ao pobre a chance de tomar risco, né? Ele não tem sequer a chance de tomar esse risco de capital, porque ele não tem o capital. E o risco que ele emprega é um risco muito maior do que esse que tem o capital. Ele emprega o risco de todo o tempo ser doado para a atividade daquele que tem o capital. O que a gente tem de mais precioso na vida é o tempo que a gente tem. E o tempo dessas pessoas, que é o tempo com os filhos dela, é o tempo para poder aprender uma coisa nova, é o tempo para ele poder desenvolver uma nova habilidade, ele dá 100% desse tempo para a pessoa que acumula toda a riqueza que ele produz. Existe risco maior do que esse? Arriscar a própria vida no sentido do tempo, porque a vida é o tempo que a gente tem. Então, essa pessoa que é mais rica, ela diz que está assumindo riscos, mas ele está podendo fazer uma faculdade, podendo fazer um curso, ele está podendo passar o tempo com os filhos, ele está podendo fazer tudo isso. Então, que risco da própria vida ele está colocando? Ele está colocando o risco de um capital que é protegido. E aí, já passando para você, mas só dando alguns exemplos do que você falou. Na Austrália, a Virgin é a empresa aérea, uma das maiores empresas aéreas da Ásia e Pacífico. Ela entrando em regime de administração voluntária. Essa empresa ela foi fundada pelo Richard Branson, que é um dos maiores bilionários do mundo, que segue completamente bilionário, e a empresa está lá, quebrada, e aí ele está agora muito triste, pedindo ajuda para o Estado para poder... Ele continua bilionário. No Brasil, o dono do Madeiro mandou 600 pessoas embora e disse que foi um dos dias mais tristes da vida dele. Segue lá, muito milionário ou bilionário, sabe-se lá o quê? O governo aprova uma medida que permite às empresas baixarem os salários. Tem pessoas que vão ter queda de salário de mais de 60%. Como é que você diz que o risco é do empresário se o cara que está trabalhando ali vai ter o seu salário baixo? Ele está dividindo com o empresário o risco do capital. Olha que loucura. O cara que só tem o trabalho, que não tem capital, ele está assumindo um pedaço do risco do capital do outro. Então, assim, os bancos que nesse momento têm perdas nas suas tesourarias, imediatamente mandaram um projeto lá para o Rodrigo Maia, que colocou o projeto na PEC do orçamento de guerra, e o Banco Central agora vai poder transferir os prejuízos, que é isso que está escrito ali, para que as pessoas que não entendem, é um cheque que vai ser dado para cada um dos bancos, comprando papéis pelo preço que não é o preço certo dos papéis, muito mais caro, que é uma maneira, em vez de ia ficar feio você pegar e dar um cheque para cada banco, o Banco Central vai lá e compra esses papéis por um preço falso, por um preço fictício dos bancos e corretores, e está dando um cheque para eles. Então, os bancos que ganharam bilhões, bilhões e bilhões, aí as pessoas perguntam, mas cadê esses bilhões? Então, gente, olha só, no Brasil tem uma coisa que é o seguinte, dividendo não tem imposto no Brasil. Todo lucro que existe no Brasil que as empresas têm, imediatamente, o que os donos fazem? Eles tiram das empresas via dividendos, não pagam imposto nenhum e começam a colocar, como o Haddad falou, em várias estruturas blindadas para esse dinheiro não poder depois ser atacado. Os bancos, então, porque quando o banco quebra, você pode ir atrás do patrimônio do banco. As estruturas são muito mais blindadas, porque eles acham que correm mais risco de ir atrás do patrimônio deles. E aí o que a gente tem? No mundo inteiro, donos ricos, empresas pobres. Só que o que é empresa? Empresa é aquele grupo de trabalhadores, é o grupo de pessoas. Então é esse mundo que acumula o dinheiro naquele que não produz, protege esse dinheiro para que ele não corra risco, bota o risco todo nas costas daquele que produz a riqueza e consegue, por repetir 1 milhão de vezes, forçar uma narrativa que é a narrativa que esse cara está assumindo todo o risco e que os outros, como não assumem risco nenhum, eles deveriam dar graças a Deus de ainda ter essa chance e chegar nos absurdos daquele, acho que era o filho do dono dos girafas, que fez uma declaração outro dia, dizendo assim, me perdoe falar o nome das pessoas, mas eu acho que a gente tem que, como elas estão se expondo publicamente e falando as coisas, elas merecem também ter o comentário sobre o que essas pessoas estão falando. Eu acho que esse foi o filho do dono dos girafas que falou o seguinte, essa turma que está aí tranquila, em casa, curtindo um repouso forçado, umas férias forçadas, tem que entender que tem que trabalhar.
Olha a narrativa que a gente consegue colocar nas pessoas. Não existe nada tão distante da realidade como esse mito de que o empresário é o que toma o risco e o trabalhador não toma risco nenhum. Aí o pequeno empresário e o médio empresário, ele acha que a gente está falando dele. E aí ele fica brabo quando a gente fala isso. Você toma risco mesmo. Você que é pequeno empresário, você é como se fosse o trabalhador lá. Só que você é o trabalhador da grande empresa. Então, o mesmo universo que existe entre o bilionário pessoa física e o pobre pessoa física é o universo que existe entre a grande empresa e o pequeno microempresário ali. A gente está do seu lado. A gente está falando que você toma muito mais risco do que esse grande empresário. E é isso que as pessoas têm que entender. Não, você tocou num ponto. Quando a gente fala... O meu pai, eu trabalhei com meu pai atrás de um balcão durante 12 anos da minha vida. Trabalhei durante 4 anos da minha vida com um cunhado meu que era engenheiro, tínhamos uma construtora. Ali, se desse errado o negócio, era do bolso. Eu não tinha como bater na porta do governo federal pedindo dinheiro para salvar minha empresa. Então, eu sei o que é ser pequeno empresário e perder e ganhar dinheiro com base exclusivamente nas decisões, né, que eu e meu pai tomávamos à época. Né? Não é o que acontece com as grandes empresas. Qual foi a grande empresa que quebrou em 2008? Qual foi o grande banco que quebrou? Tirando o Lehman Brothers, que aconteceu o que aconteceu, imediatamente os bancos centrais injetaram dinheiro no sistema financeiro para salvar os bancos e socializar a dívida pública. Quem está pagando a crise de 2008 é o trabalhador, não é o empresário. O empresário não pagou a conta daquela crise. É o que eu falo, ele tomou o risco em teu nome, em meu nome. Se desse certo, o dinheiro ia para ele. Dando errado, o prejuízo vem para todos nós. É isso que está acontecendo no capitalismo desde os anos 70. Desde os anos 70, a grande empresa toma risco em nome da sociedade. Se der certo, o dinheiro é dos acionistas. Se der errado, os acionistas são a sociedade toda. Nós é que pagamos a conta do prejuízo das empresas. Isso tem acontecido. Você falou lá do filho do girafa. O dono teve até o bom senso de afastar o filho. Isso. Eu peguei a frase aqui, olha só, Haddad. É o seguinte, que a internet tem essa vantagem hoje. Na mesma hora a gente vê se a gente falou certo ou errado. E tá certo o que eu falei. A frase dita em um vídeo pelo empresário Alexandre Guerra, sócio da rede de restaurante Girafas. Olha a frase. Você que é funcionário, que talvez esteja em casa numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco esse home office, esse descanso forçado. Você já se deu conta que ao invés de estar com medo de pegar o vírus, você devia estar com medo de perder o emprego? Olha isso. Essa é a frase. Eu li agora a aspas que está na matéria aqui. Isso é inacreditável. É inacreditável. Você sabe que eu sempre fui da tese que a herança faz mal para o herdeiro. Eu sempre fui dessa tese. Sabe por quê, Eduardo? Esse pessoal fala em mérito, mérito, mérito. Qual é o mérito de um sujeito que herda R$1 bilhão, $1 bilhão, porque nasceu filho de alguém, porque nasceu em berço esplêndido? Qual é o mérito dessa pessoa? Então, quando as grandes nações elevam a tributação sobre grandes heranças... Isso é um imposto liberal, o Guilherme Melo lembrou aqui outro dia. É super liberal, é isso aí. Isso foi defendido pelo liberalismo clássico. É isso aí. Não tem nada de socialista, de comunista, nada disso. Pelo contrário, o liberalismo clássico defendia a taxação de grandes heranças, sabe para quê? Para proteger o herdeiro. Uma pessoa que ganha $1 bilhão de herança sem ter feito nada, não é uma pessoa que vai se desenvolver normalmente. Ele vai ter viés, ele vai ter uma visão de mundo totalmente distorcida. Raras vezes são o sujeito herdar tanto e dar impulso à produção. Em geral, vira uma classe parasitária que nem sabe da realidade do mundo. Ainda quando o pai fez a fortuna vindo de baixo, às vezes ele não perde a lembrança da sua própria origem e sabe da dificuldade que é uma família humilde progredir, sobretudo nas condições adversas de um país como o Brasil. Mas quando vai filho e neto, e o dinheiro é muito, a pessoa perde a conexão. Esse sujeito não tem a menor ideia do que é o dia a dia de uma família, da angústia de uma família brasileira. Não tem noção do que é estar por um fio todo santo dia, podendo perder o emprego, podendo perder a renda, não tendo um plano de saúde, dependendo das autoridades públicas
na gestão de uma crise como essa. Olha o que está acontecendo em Manaus. O prefeito chorando porque não decretou isolamento social tempestivamente. Perdeu o bonde. Resultado, não tem UTI, não tem respirador. E olha, tem lugar que não tem mais médico. Sabe por quê? 1/3 dos pacientes de algumas cidades é de profissionais da saúde, por falta de EPI. O sujeito não tem equipamento profissional individual para se proteger. Agora, você fez o juramento, né, do médico, do enfermeiro, todos fazem juramento, belíssimo, né, de dedicação, de altruísmo, né, de desprendimento. Aí a autoridade fala, olha, eu não me preparei, eu errei na mão, eu fiz demagogia, mandei todo mundo para a rua e agora não tem como atender. Como é que o enfermeiro e o médico vão ficar nessa situação? Então, quando a gente fala, quem é que não quer o bem do Brasil? Quem é que não quer voltar a vida ao normal? Mas nós estamos muito preocupados porque essa situação que nós estamos vivendo pode ter implicações futuras que nós não conhecemos hoje. E por isso que, de novo, esse pessoal não pode tomar risco em nosso nome. Eles não podem fazer isso. Agora é o Bolsonaro que está tomando o risco em nosso nome. Mas ele não foi eleito para isso. Ele não foi eleito para tomar risco em meu nome, em seu nome. Ele foi eleito para conduzir o país, como estão fazendo os grandes estadistas do mundo. Por que a maioria dos estadistas aumentou a taxa de aprovação em meio à crise? Porque tiveram postura. Estão tendo postura de liderar a sua nação com o menor dano econômico e de saúde pública. Essa é a diferença. Então, hoje, esse pessoal bravateiro, eles gostam de tomar risco em nome da sociedade. Seja o grande empresário, que não está nem aí para o que está acontecendo, seja alguns pseudo-estadistas que estão, por acaso, em cargos que não deveriam estar ocupando e que querem tomar risco, ao invés de olhar para o que está dando certo no mundo e reproduzir aqui até com aperfeiçoamentos, não, estão tomando o caminho contrário. Então nós precisamos ter claro o seguinte, esse é o momento de lutar contra o autoritarismo, lutar contra o obscurantismo. Essa sociedade que você tanto admira é fruto da ciência. Nós deixamos a Idade Média para trás quando a gente resolveu enfrentar o mundo como ele é, a partir de uma postura científica. Saber como é que a natureza funciona, saber como a sociedade funciona. Isso é uma postura, a gente deixou de olhar para a autoridade, né, tradicional e passamos a investigar. A investigação científica é que criou esse mundo que a gente tanto admira, que tantas possibilidades oferece, que não estão sendo aproveitadas. Então não adianta negar o avanço que foi, de alguns poucos séculos para cá, o fato da humanidade ter abraçado a ciência e largado de lado o dogma. Dogma não vai nos levar para lugar nenhum, a não ser para o desastre. Você fechar os olhos para a realidade, você abraçar os dogmas que a autoridade te passa e não enfrentar a verdade dos fatos, isso é o caminho do desastre. Por mais difícil que seja a situação, se a gente tiver respeito pela dramaticidade do quadro e se nós todos soubermos nos conduzir, nós vamos minimizar o drama, os prejuízos e vamos sair mais forte. Até seguindo aí nas notícias lá de fora, nesse sentido do que você está falando, da sociedade ela se empoderar dessa proteção que é para ela mesma, ou seja, não é o cara que vai decidir se todos nós vamos morrer, né? Se todos nós vamos morrer, deixe que tenhamos voz também, ouça o que temos a dizer. Uma das frases mais repetidas pelos chefes de Estado no mundo inteiro tem sido: te vejo, te escuto. Eles têm repetido exatamente isso. Eu vejo vocês, eu escuto vocês. E isso é muito importante. Na Espanha, por exemplo, ontem você teve um anúncio de que as crianças iam ser permitidas para poder sair do confinamento e dar caminhadas, etc. Imediatamente à noite, teve um enorme panelaço,
e as pessoas falam assim, calma aí, tu vai ouvir os bravateiros que estão fazendo essa história toda e vai colocar nossas crianças em risco, vai colocar todos nós que estamos em casa em risco, e aí imediatamente o governo veio e falou, não, mas tá bom, eu ouço vocês, eu escuto vocês, eu escutei o que vocês disseram, e a gente vai ser super rigoroso com essas medidas, a gente vai limitar, etc. Então, isso é um ótimo exemplo do que você está falando. O mundo, ele ainda está com vários problemas de conseguir atender a essa demanda, esse pico de demanda que aconteceu em poucos meses aí, menos de 2 meses no sistema de saúde. Então, o Senado americano ontem passou uma nova ajuda para as pequenas empresas, mas principalmente para os hospitais e para os testes de quase 500 bilhões de dólares, estamos falando de 2 trilhões e meio de dólares, de uma ajuda extra que foi passada ontem lá nos Estados Unidos. Você tem que, em Singapura, você tem mais um dia com mais de 1.000 casos, ultrapassando os 10 mil. Olha só como o mundo está em diferentes estágios, gente. Em Singapura, os últimos dias foram de aumento de 10%, ou seja, não chegou no pico ainda. E Singapura está ali pertinho da China. Ou seja, o mundo está vivendo coisas diferentes, vários lugares do mundo estão vivendo segundas ondas da história já. Em Singapura, você tem que a maior parte dessas pessoas são pessoas que não são de lá. Aliás, boa parte das pessoas que moram em Singapura moram naqueles dormitórios temporários. É uma cidade que serve para pessoas que trabalham ali com os mercados da Ásia, não só mercados financeiros, mas o mercado de uma forma geral, poderem morar num centro cosmopolita que tem toda a estrutura e etc., que é criado para isso, né? Até muitas pessoas se enganam e falam, pô, vamos seguir o exemplo de Singapura, porque lá tudo deu certo, é o capitalismo na veia. Singapura é um lugar dormitório, tem menos de 6 milhões de pessoas que moram, tem 6 milhões de pessoas que moram em Singapura. Então, usar Singapura para pegar exemplo, o Brasil, por exemplo, é só quem não tem a menor ideia do que é Singapura. Nos Estados Unidos, essa questão da guerra política com a China e da ideologização da crise, né? Transformando ela não numa falta de competência dos Estados Unidos para lidar com a crise, mas sim em algo que a culpa é externa, né? Que é sempre uma das estratégias que as pessoas têm quando vivem um momento de dificuldade. A culpa é dos outros. Ele não fez isso, ele errou, ele deixou de fazer. E tem até uma falácia na economia chamada o erro fundamental da atribuição. O que é o erro fundamental da atribuição? Quando o erro é com os outros, a gente fala que é uma culpa deles, que eles são ruins, e nunca que o ambiente que estava em torno deles era difícil. Quando o erro é com a gente, é sempre o ambiente que estava em torno da gente é difícil e nunca é que a gente é ruim. Isso é uma coisa super famosa e usa-se isso muito para explicar também a história da corrupção, né? Sempre os outros fazem aquilo porque eles são corruptos. Nós, se um dia tivermos numa situação dessa, não, é porque a situação era inevitável. Então, é erro fundamental da atribuição que chama isso, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos, nessa confusão com a China, nesse ataque com a China, que tem aumentado. Em Missouri, né, que é um dos estados que ficou ali mais ou menos no centro dos Estados Unidos, entrou com um processo formal contra o governo chinês, dizendo que era uma crise que eles podiam ter evitado, que eles podiam ter sido mais eficazes e mais responsáveis lidando com a crise. Então você começa uma briga até no âmbito judicial, que é o famoso warfare, que eles chamam. Em vez de lawfare, é o que eles chamam de warfare, né? E também um outro problema que você segue tendo em relação ao que você falou é a questão dos EPIs, né? Ou nos Estados Unidos, lá fora chama-se de PPEs, né? Personal Protection Equipment, que você está tendo uma falta enorme desses negócios, e no Reino Unido é um dos países do mundo onde isso tem sido um dos maiores problemas. E para terminar as notícias lá de fora, passando para você fazer um comentário sobre elas, acabamos de ultrapassar 10 mil pessoas ao vivo nos assistindo, isso é muita gente, online, ao vivo, mais de 10 mil pessoas, é muito legal. E aí, só um dado, Haddad, só para você saber, outro dia me falaram o seguinte, não, tem um cara que está fazendo uma live, acho que era até aquela live que teve do Roberto Jefferson, não sei o quê, e fazendo os ataques, o cara está com 150 mil pessoas ao vivo. Pô, eu trabalhei em rádio um tempo, eu via o que é mais ou menos, o que você consegue ter pessoas ao vivo, achei estranho, né? Aí terminou a live, tinham 41 mil visualizações, ou seja, é tudo robô a história, não é visualização de verdade, né? Botar de verdade, porque quando a gente termina aqui com 10, 15 mil visualizações, chega no final, pessoas ao vivo, chega no final, tem 50, 100 mil visualizações, muito mais visualizações do que o número de pessoas, porque as pessoas vão entrando e saindo. Esses caras conseguem fazer um fake tão fake que no final tem menos de 1/3 de visualização do que tinha de máximo
no pico da história. Só é importante falar essas coisas quando a gente tem a possibilidade de falar, para desmontar um pouco essa farsa monstruosa que é essa história de robôs, e muita gente fica assustada, fica com medo. Eu entendo esse medo das pessoas, dá medo mesmo ver um exército gigante. Agora, quando você sabe que o exército gigante ele não existe, é uma criação, é um pesadelo que você está tendo, que quando você acordar, você vai ver que aquilo passou, aquilo não era nada, as pessoas ficam... Isso dá mais coragem para as pessoas. Mas só terminando, falando uma notícia boa, a Alemanha aprovou o primeiro teste clínico, né, de vacinas. O Reino Unido deve começar a testar em breve, Oxford vai começar a testar também, e o Imperial College já começou a acolher aí voluntários que estejam dispostos a partir de junho a fazer os primeiros testes aí com as vacinas. Não quer dizer que as vacinas elas vão dar certo, mas quer dizer que o mundo está caminhando para essa cura, que todos nós torcemos, tá? Não somos contra a cloroquina, não somos contra as vacinas. Todo mundo quer voltar a poder trabalhar, todo mundo está angustiado de estar em casa, vendo os filhos perdendo as aulas, vendo os amigos sem ter uma condição de sair de uma casa com 10 pessoas e passando fome. Hoje eu estava conversando com um amigo que mora na periferia aqui de São Paulo, ele falando do caos que está lá. As pessoas realmente estão muito nervosas, mas elas não querem sair de casa porque as pessoas estão começando a morrer nas periferias. A gente já vai falar sobre isso. Mas as coisas estão acontecendo e a gente está torcendo demais para que achem, sim, uma cura, o que dizem que é muito difícil, alguns médicos falando que dificilmente vão achar algum dia essa cura, né, no nosso, enfim, horizonte aí que faz diferença, e é muito mais provável que antes da cura venha mesmo essa vacina que começa a ser testada agora. Haddad, vamos lá, para mais de 10 mil pessoas ao vivo, está contigo a bola. Eduardo, olha, você tocou num assunto, você falou de muita coisa, né, do que está acontecendo fora, mas você tocou num assunto que perpassa toda a sua fala, que é a questão da informação. Eu falava da ciência, do papel da ciência na modernidade. A ciência afastou o dogma, ciência não trabalha com dogma, ciência testa, ciência tem método. Então, quando um político começa a prescrever, né, um político que nem médico começa a receitar medicamento, tem alguma coisa errada. Quem tem que receitar medicamento são os médicos, é o Ministério da Saúde, é a indústria farmacêutica, depois de passados por todos os testes. Então, não é brincadeira. Ontem eu estava lendo uma notícia que um médico se autorreceitou cloroquina, hidroxicloroquina, e morreu. E morreu, eu vi. Então por que esse médico fez isso? Porque, obviamente, ele pode se receitar, né? O que não é recomendável, mesmo no caso de um médico, né? O automedicamento não é bom nem para o especialista, por quê? Porque ele está emocionalmente envolvido. Sabe? Por que você procura um profissional que, com todo o compromisso, mas com a frieza necessária, avalie o seu caso? Você sabe que muitos médicos não atendem parente. Por quê? Por não botar o coração na decisão que ele tem que tomar. Um médico não é, um cirurgião não faz, muitas vezes não faz uma cirurgia num parente. Porque se der uma intercorrência, ele pode se atrapalhar emocionalmente. Então você não pode ouvir o que diz o Bolsonaro para se medicar. Então, quando você falou, o que a ciência está dizendo? Olha, nós vamos achar a vacina. Nós vamos botar caminhão de dinheiro nisso, botar milhares de pesquisadores e nós vamos achar. A melhor previsão que eu ouvi, a mais otimista, é maio do ano que vem. A mais otimista. Ou seja, não vai estar disponível essa vacina, muito provavelmente antes de maio. Os mais céticos ou mais realistas falam, mas em geral, são 4 ou 5 anos para desenvolver uma vacina. Por que nós vamos vender para a população a tese de que dessa vez vai ser diferente? Bom, você pode dizer, porque vai ter mais dinheiro, porque é uma pandemia e, portanto, envolve todo o mundo, inclusive o mundo desenvolvido. Não é uma doença tropical que país pobre vai ter que enfrentar, o mundo temperado vai ter que enfrentar também. A Europa e Estados Unidos estão até o pescoço nessa crise e lá tem dinheiro. Então, os laboratórios estão todos pesquisando. Eu sou daqueles que acham que vai vir a resposta. Não excluo também a possibilidade de um coquetel de drogas minimizar o risco de morte, de óbito, né?
No caso da AIDS, por exemplo, que é um vírus, demorou muito tempo para ter um coquetel. Morreu muita gente durante anos até chegarem num coquetel. Mas, de novo, e a ciência botou muito dinheiro na cura da AIDS, que até hoje não aconteceu. Mas o coquetel a que se chegou é muito eficaz para a expectativa de vida do infectado ser ampliada. Muitas vezes a pessoa nem morre de AIDS, morre de outra coisa, dada a eficácia do medicamento que produziram. Então, a ciência, inclusive, está passando por um processo de revalorização depois dessa onda obscurantista que nós vivemos. Sobretudo depois de 2008, as pessoas ficaram com os olhos vedados para a realidade, não querem enxergar a realidade. A realidade é o seguinte: a vida é dura, mas tem muita solução, tem muito caminho a perseguir, né? Só que isso tem que ser feito com seriedade, com transparência. Você falava da questão da ajuda financeira que os bancos estão recebendo num país como o Brasil. Eu peço a você que faça a seguinte consideração. Até hoje nós não conseguimos acesso ao teste que o presidente da República fez sobre se ele tinha sido contaminado ou não. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. Alguns governadores pegaram o coronavírus e divulgaram o seu teste. O governador do Pará, outro dia, botou nas redes sociais o teste dele. Qual é a dificuldade da pessoa ser transparente no momento desse? Olha a insegurança que se passa quando o chefe do Executivo diz que tem que fechar o Supremo, diz que tem que fechar o Congresso, não divulga os dados sobre a sua própria condição de saúde. Porque uma coisa, se ele... Veja você, ele voltou dos Estados Unidos, toda a delegação infectada. Toda a delegação dele infectada. Ele trouxe o vírus dos Estados Unidos. Não obstante, ele não consegue divulgar um dado desse. Agora estão fazendo um acordão em Brasília para conseguir apoio parlamentar. Como ele tem medo, ele cometeu crime de responsabilidade, atentando contra a Constituição e contra a democracia, ele está com medo, né? Mas o medo, aquele deu causa, porque não precisava ter feito o que fez no domingo, participar de um ato contra a democracia. Isso é crime pela Constituição, ainda mais vindo do presidente da República. Não há dúvida a respeito do que diz a Constituição a esse respeito. Aí ele começa a ter que lotear o governo, né, com os partidos do Centrão, para conseguir uma base parlamentar mínima para segurar o mandato. Então, veja vocês, é um atropelo atrás de atropelo. A gente fica rifado na economia, rifado na saúde, rifado na transparência. E eu me pergunto, para que nós estamos vivendo isso? Por que nós estamos criando mais problemas dos que os que já existem? A nossa economia, desde que o Temer assumiu prometendo crescimento chinês, a nossa economia vinha crescendo 1% ao ano, o que significa zero em termos per capita, porque a população cresce 1% ao ano. Então, crescer 1% ao ano e nada é a mesma coisa. É nada, nós não temos crescimento. E as promessas, vamos fazer a reforma que vai. Fizeram 6, 7 reformas. Só na área trabalhista fizeram 3. Fora previdenciária, fora teto de gasto. Fizeram tudo o que podiam fazer. E aí o ministro da Economia diz: nós estávamos a 1 milímetro do paraíso quando fomos pegos pelo meteoro do coronavírus. Não é verdade. Por que não enfrentar a verdade? Por que não tratar com seriedade os assuntos? Qual é o problema de chegar para a população e falar: olha, aquele receituário econômico não estava dando certo, vamos rediscutir. Vamos rediscutir transparentemente. Ninguém aqui é irresponsável, mas não estava dando certo. Nós estávamos com 13 milhões, 12 milhões de desempregados. Vamos bater 20 milhões de desempregados no final do ano. Vamos trabalhar a agenda econômica da recuperação. Agora já tem outra briga no governo. O Braga Neto querendo resgatar o PAC da Dilma para gerar um emprego e o Guedes falando que depois da pandemia não vai ter dinheiro. De novo, quem é que vai arbitrar? Quem é que vai comandar o país? Então, você vai vendo que o mundo inteiro está com um problema, mas nós estamos com um problema adicional. Nós não precisamos estar com o risco Bolsonaro nessa conta.
se ele tivesse o mínimo de compreensão sobre o cargo que ele ocupa. Então, a gente está chamando a atenção. Ninguém torce contra o Brasil, acredita em mim, não existe isso. Até porque um dia você vai ser governo e você vai querer ser governo em condições de poder oferecer para a população bem-estar, paz. É isso que as pessoas querem. Então, você faz oposição, mas jogando no erro do governo, não torcendo contra o país. A oposição se faz apontando os erros que o governo está cometendo. E não são poucos. Nós estamos falando de muito equívoco simultaneamente. É muita bateção de cabeça em áreas diferentes. E ninguém capaz de arbitrar. Cadê o gabinete de crise liderado pelo presidente da República? Se ele parar de fazer live, parar de participar de ato público pelo golpe militar, ele já vai liberar tempo para trabalhar. Que é o que o Brasil precisa, concentração, né, foco nos problemas, diálogo com prefeitos e governadores, diálogo com o Congresso. Então nós não estamos fazendo a construção devida. E a situação não é simples. Imagina você, Eduardo, se nós tivermos... se a gente sai da quarentena e todo mundo deseja a saída, todo mundo quer voltar à vida normal, eu quero ver minha mãe, eu quero trabalhar presencialmente em sala de aula, quero ver meus alunos, eu quero ver meus companheiros, quero ver meus amigos. Todo mundo quer voltar à vida normal. Mas você imagina se a gente faz isso de maneira desorganizada e daqui a 3 meses, 2 meses, no auge do inverno, a gente tiver que voltar para a quarentena. Qual é o tamanho da encrenca que nós vamos estar comprando agora se a gente conduzir mal, gerir mal a crise? Então é um momento de muita responsabilidade. O Fla-Flu não está ajudando o Brasil. Não está ajudando. Não entre no Fla-Flu do presidente. Isso só divide no momento em que a gente tem que estar unido em torno de propósitos claros. Claros. Como resolver a crise sanitária, como resolver a crise econômica. Se o país... Desculpe, perdão. Imagina, mas é isso. A gente está fazendo errado. A gente está vendo... Você pega os líderes mundiais mais bem avaliados hoje. Quais são? Austrália, Canadá, Alemanha. Por quê? O que tem de comum nesses países? O presidente está se colocando em prol da unidade nacional. Quais são os presidentes mais mal avaliados? Trump e Bolsonaro. É por acaso isso? Não. É porque eles estão jogando na divisão da sociedade no momento que a sociedade tem que estar unida. É um contrassenso. E aqui no Brasil, já entrando no Brasil, a gente entrando aqui na segunda metade, né, do nosso encontro, com um público espetacular hoje, queria pedir, eu esqueci de pedir quando a gente falou da última vez, todo mundo dá um like, por favor. O número de likes, ele está aquém do que pode estar com esse número todo de pessoas, e é esse like que agora, que as pessoas ficam assim, envolvidas e esquecem ali. Então agora deu uma pausa, você vai ali, pá, clica, que é isso que faz chegar para mais um monte de gente, e no Facebook, que a gente está com um dos públicos recordes que a gente já teve no Facebook, é você chegar ali e compartilhar. É uma besteirinha que você faz que, putz, ajuda pra caramba. O negócio que é muito fácil de fazer, que ajuda demais. Aqui no Brasil, Haddad, eu venho falando há bastante tempo da questão da subnotificação como estratégia, né? Não existe estratégia mais macabra do que você esconder morte, né? Ou seja, eu vou esconder que as pessoas estão ficando doentes para parecer que o negócio não é tão sério. E esse negócio, no Brasil, tem tido um efeito brutal nas pessoas que não estão respeitando o confinamento. Então, existe já estudos que estão mostrando que um dos principais motivos das pessoas não estarem respeitando o confinamento é a subnotificação. Eles olham os números e falam assim, mas pô, se morreu, sei lá, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, pô, o Brasil tem 220 milhões, isso tem a menor chance de acontecer comigo. Só que só para as pessoas poderem ter noção, hoje tem até um artigo que eu li rapidamente do Reinaldo Azevedo, que faz umas contas, é interessante para as pessoas verem lá como é que esse negócio da subnotificação pode ter um tamanho muito maior. Eu tenho falado aqui também desse negócio, desde lá do começo, foi até arriscado eu falar no começo disso, que isso eu achava que era uma estratégia, né? Muito antes, e hoje está se provando realmente uma estratégia. Qual o dado que eu queria trazer? Em Manaus, o número de mortes, o número de enterros diários multiplicou por 3 do normal.
o número de enterros multiplicou por 3 em relação ao normal. Então, é o seguinte, de alguma coisa essas pessoas estão morrendo. Provavelmente não é de homicídio, porque o número de homicídios no Brasil inteiro diminuiu, está tendo menos conflito, as pessoas estão mais em casa. Então, na verdade, as pessoas que estão deixando de morrer por uma das principais causas que você tem de morte no Brasil, de trânsito também, o número de trânsito diminuiu. Então, todas essas mortes faria diminuir. Então, você está triplicando, além dessas 2 a mais que tem, desses 2 blocos a mais que tem um pedaço do primeiro bloco que também está indo por algum motivo que vamos supor aqui que a gente não saiba. Vamos supor que o motivo seja esse do coronavírus, dado que Manaus entrou num caos no sistema de saúde, você não tem mais como as pessoas serem atendidas, o prefeito está desesperado, chorando, estão cavando covas, o Nicoleles falou aqui do problema que é você ter várias mortes por dia, além do impacto devastador que isso é na vida das pessoas, que uma pessoa que morre impacta centenas de pessoas com a morte dela. Então, além disso, você tem um problema até logístico dessa história. Você não tem como enterrar, não tem estrutura para fazer isso. O negócio é brutal e é triste. Mas você imagina o seguinte, se em Manaus, domingo, morreram 122 pessoas. Se a média normal é em torno de 20 e poucas pessoas, que era o que a gente estava falando, a gente tem 100 pessoas a mais que morreram, em relação à média, no domingo, por algum motivo, que vamos supor que seja o coronavírus. Gente, o número de mortes ontem do coronavírus oficial no Brasil foi 166. Manaus tem 1 milhão, menos de 2 milhões de pessoas, 1.800.000 pessoas mais ou menos. Tem menos de 1%, 0,8% da população brasileira. Se o número de mortes a mais que está acontecendo em Manaus é quase igual ao número de mortes por coronavírus por dia no Brasil, que tem mais de 100 vezes essa população, imaginem, e aí cada um pode imaginar diferente, mas com certeza vocês vão imaginar a dimensão da subnotificação que isso está no Brasil. E enquanto a gente não tiver essa noção, a gente vai querer acreditar em cloroquina, porque a gente não tem tanta responsabilidade em querer acreditar numa coisa que funciona ou não, porque afinal de contas o negócio não é tão sério. A gente vai querer pegar e entrar em passeata para poder reabrir o comércio, porque a gente tem um pequeno comércio, o governo não está nos ajudando, e aí esse mesmo governo que está nos colocando numa situação dramática financeira é o governo que nos atiça depois, ou seja, ele cria as condições de ódio na gente e depois canaliza esse nosso ódio contra as pessoas que estão querendo ajudar para uma doença que não pode ser noticiada. Então, eu queria que as pessoas olhassem muito para Manaus, porque Manaus, para começar, Haddad, é o seguinte, é quente e úmido, porque no começo dessa doença eles falavam o seguinte, não se preocupem, porque esse vírus não sobrevive em ambientes quentes nem em ambientes úmidos. Por isso, não vai chegar no Brasil por uma trágica ironia, o lugar mais quente e úmido do Brasil é o primeiro a entrar em colapso. O prefeito está desesperado. Gente, se isso não servir de alerta para as pessoas, para entender o que a gente está passando, o que vai servir quando Deus me livre acontecer com alguém da sua família? Não vamos chegar nesse ponto, que não chegue nesse ponto. É duro estar confinado. Várias pessoas têm pais mais velhos. Eu tenho pais mais velhos. Várias pessoas têm pais mais velhos. A gente sabe que, às vezes, 1 mês longe do nosso pai ou da nossa mãe é 10%, 20% do tempo de vida que a gente ainda tem. Eu tenho uma pessoa muito próxima que 1 mês, 2 meses longe do pai e da mãe significa, com certeza, sei lá, 30%, 40%, 50%, um percentual grande da vida que ainda resta. Imagina o que é isso. Eu estou desesperado para acabar esse confinamento, para poder abraçar um monte de gente que eu estou preocupada. Mas olha Manaus. Vejam o que está acontecendo. O lugar mais quente e úmido do Brasil entrou em colapso e tem por dia quase o mesmo número de mortes, que não é oficial, do que está se notificando no Brasil. Então isso, Haddad, isso tem que servir de alerta para o Brasil. Não é possível que isso não sirva. Mais do que isso, Eduardo, eu acho assim, se nós sairmos dessa com o menor número de mortes possível, será apesar do governo federal. Porque tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Os governadores estão trabalhando, os prefeitos estão trabalhando. Eu conheço muito prefeito que é de direita, inclusive, né, que é de centro-direita, e está trabalhando corretamente, atendendo... Responsavelmente, né? Responsavelmente. E querem reabrir as suas cidades. Tem muita gente que sabe que o comércio está sofrendo
Inclusive porque o dinheiro para o micro e pequeno empresário não chega. As linhas de crédito não chegam. Eles anunciam na televisão e não acontece nada. O governo Bolsonaro queria dar R$ 200 por família. Se não fosse a oposição, nós estaríamos nesse patamar. As pessoas estariam passando fome. Não que os 600 resolva, porque não resolve. Mas uma boa parte dos brasileiros que vão ter acesso a 600 a R$ 1.200 vão ter o mercado garantido. E nem os 600 está chegando. Tudo que o Ministério da Economia está podendo fazer para evitar que o dinheiro chegue na mão do povo, está fazendo. Inventaram cadastros complexos. As pessoas não têm condição de ir em repartição pública, acertar detalhes que não são importantes do cadastro para poder fazer o mercado do mês. Tem muita gente que não tem patrão. Quando você tem patrão, você ainda tem a quem recorrer. Né? Eu vi uma notícia hoje desoladora. 39% dos patrões não estão pagando as suas diaristas. Diarista é aquela pessoa que vem na tua casa, que entra na sua casa, que come na sua casa. Qual percentual? Que goza da sua intimidade. 39%. Quase metade. 40% dos patrões não estão pagando diarista, porque não estão contratando o serviço. Olha, aqui em casa a gente faz a faxina e paga diarista. Ué? Aqui é a mesma coisa. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, senão ficar parecendo que eu estou falando, que eu faço. Mas só já que você falou, eu vou falar também. Aqui em casa, a mesma coisa. E vou te falar mais. A pessoa tinha começado a fazer, ela já fez há muito tempo atrás aqui, esse serviço de diarista, e tinha voltado a fazer há menos de um mês, eu acho. Então, teoricamente, seria, voltou a menos de um mês, mas calma aí, ela veio para cá, ela está contando com isso, e ela não tem outra opção. O que as pessoas têm que fazer é se colocar no sapato da outra. Vem cá, e do outro lado? Vai para o outro lado e olha para você. Como é que essa outra pessoa vai sobreviver a partir de agora, entendeu? Então, tem que vestir o outro sapato. É a hora da alteridade, é a hora da empatia, é a hora da compaixão. Se não for agora, não vai ser nunca, nunca mais. Você não pode. Eu tenho visto, até você tem dado publicidade, as ações dos assentados que estão, aquilo que eles não destinam para o mercado, eles estão doando. E eu tenho notícias de produtores que estão enterrando a sua produção. Ou seja, criam um mecanismo. Pô, se a produção vai ser perdida por alguma razão, porque o restaurante está fechado, alguém está deixando de comer. Isso eu posso garantir. Alguém está deixando de comer. Porque como é que vai sobrar comida? Vai sobrar comida por quê? Porque alguém não está tendo acesso à comida. Tá certo? Então você tem que criar uma rede de solidariedade agora, porque isso vai passar. E de novo, a sociedade pode sair maior dessa tragédia, como aconteceu em vários momentos delicados da vida das civilizações. Nem sempre são flores, né? E o que vai ficar desse momento são os gestos de solidariedade. É isso que vai ficar, isso que vai permanecer. É isso que vai dar origem a filmes, a romances. Nós vamos ter que celebrar as pessoas que se comportaram de maneira solidária. E quando acontecer de alguém fazer as loucuras que estão sendo feitas, isso vai entrar para os capítulos tristes dessa história. Como é que o ser humano chega ao ponto de fechar os olhos para o seu semelhante, só pensar em si, podendo ajudar? Porque uma coisa é você não poder ajudar, eu entendo. Tem muita gente que está cuidando do seu interesse porque está no desespero. Essa pessoa faz bem em preservar a sua vida e da sua família. Mas você podendo contribuir nesse momento, você fechar os olhos para o que está acontecendo, ele não é razoável. Então, o que eu entendo é o seguinte: nós temos que obrigar as instituições, nós somos cidadãos do mesmo Estado, nós temos que obrigar as pessoas a colaborarem umas com as outras, porque eles têm a obrigação de indicar o caminho e não fazer o que estão fazendo. Eles estão brincando com o país. Esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso país, a gente passa 3 dias por semana, Eduardo, conversando sobre crise institucional. A gente, de domingo para cá, hoje é quarta-feira, nós estamos de domingo para cá discutindo o que o Bolsonaro fez em praça pública na frente de um quartel no domingo.
Aliás, sobre esse ponto da crise institucional, de novo, hoje os jornais trazem o fato dessa ajuda aos municípios, o pacote de ajuda aos estados e municípios que tinha sido proposto pelo Rodrigo Maia, ele sendo boicotado pelo Alcolumbre no Senado e o Alcolumbre em conversas com Guedes para poder aprovar um outro. E aí é engraçado, uma das coisas que eu queria falar do Guedes é assim, o Guedes, ele sempre tenta enganar as pessoas no sentido de quanto que ele está dando de dinheiro. Ele sempre fala que é um valor enorme, aí você vai ver... O trabalho com trilhão. Crédito, ele está tirando de um lugar e dando para o outro, o negócio está liberando só um dinheiro que você vai receber na frente, está adiantando, então não é dinheiro novo nenhum, está postergando, mas isso vai pagar. Dinheiro novo não tem nada. Então, esse negócio uma falta de... subestimando a inteligência alheia e superestimando a inteligência dele. Ele se acha tão mais inteligente, tão melhor do que os outros, que ele acha que falando uns absurdos do jeito que ele fala, ele está enganando todo mundo. Então, Guedes, olha só, você é uma pessoa super inteligente, né, super culta e etc., mas você não é tão inteligente como você pensa. Baixa um pouco a sua bola, entendeu? É uma hora de todo mundo ser um pouco mais humilde, porque se você não for humilde, você não vai conseguir resgatar os seus traços humanos. Humilde e humano tem o mesmo radical, que é a palavra humus, terra, e terra é o que está embaixo. Por isso que humildade significa baixar um pouco a bola, e ser humano significa também baixar um pouco a bola. Guedes, precisamos que você seja mais humilde e mais humano. Então, baixa um pouquinho a tua bola e para de falar essas coisas que, ninguém é bobo, ninguém é trouxa. Agora, é o seguinte, o que me preocupa é que o Alcolumbre, já pela segunda vez, ele está mostrando, dando assim, sinais de que pode estar se alinhando com o Bolsonaro. Já tinha tido isso, se não me engano, segunda-feira, quando ele encerrou a sessão antes de ser votada uma nota de repúdio ao Bolsonaro, sem dar nenhum motivo para estar encerrando antes. E aí a gente fica numa situação que é assim, calma aí, mas agora vai ser isso mesmo? O Alcolumbre brigando com Maia, que briga com Bolsonaro, que briga com o STF, e todo mundo morrendo de coronavírus. Eu só fiz essa interrupção no que você estava falando, porque é exatamente para te municiar com esses dados, que eu sei que você sabe todos eles, mas para fundamentar o que você está falando, mostrando, gente, calma aí, gente, vocês esqueceram, e o vírus, né? E o vírus, vocês esqueceram do vírus, que é o nosso maior problema? Vocês não estão satisfeitos com esse problema do vírus? Vocês não têm a menor capacidade de conseguir se organizar para proteger a gente, né? Eduardo, essa questão de estados e municípios, as pessoas precisam compreender o seguinte, faz muitos anos, nunca estados e municípios puderam imprimir dinheiro. Né? Isso sempre foi papel do Banco do Brasil no século XIX e do Banco Central mais recentemente. Né? Dívida, estados e municípios não podem contrair. Não podem contrair. Tudo depende da União. Então, quando tem uma queda de arrecadação em função da queda da atividade econômica, o prefeito e o governador não têm o que fazer. Então, ou a União repõe o recurso para não entrar em colapso o serviço público de assistência, de saúde, de segurança pública. Já imaginou um governador não ter dinheiro para pagar a polícia militar? Não ter dinheiro para pagar o sistema de saúde? Como é que vai ser a vida do município? Então, o que o Guedes quer, no momento de crise dessa, é regatear recursos. Não é momento de regatear. Aí eles falam assim, não, se eu pagar a queda de arrecadação, o governador e o prefeito vão fazer uma lei de desoneração. Ué, proíbe isso no pacote de ajuda? Proíbe as desonerações durante a pandemia, enquanto a ajuda estiver sendo prestada. O Guedes, ele não tem a segunda série primária das contas públicas. Ele não conhece o Estado brasileiro. Ele chegou a afirmar antes da posse do Bolsonaro que ele zeraria o déficit público em 1 ano. Isso só quem não tem a menor noção de contas públicas. Ou ele estava mentindo, e aí é grave, ou ele não tem a menor noção das contas públicas para fazer uma afirmação como essa. Resultado, você teve um déficit na casa de 100 bilhões. O déficit no Brasil hoje é na casa de 100 bilhões de reais por ano, déficit primário. E ele disse que ia zerar. Você não zera, mesmo com receitas extraordinárias. E ele vendeu o que pôde. Né? Agora está dizendo que vai queimar as reservas cambiais. Olha,
Se tem um legado importante na área econômica, foram as reservas cambiais. Verdade. Nós acumulamos quase 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. Quando o Bolsonaro assumiu, o dólar estava menos de 4. Hoje o dólar está 5,30. Ontem fechou 5,30. Só de reservas cambiais nós tivemos um ganho para o Tesouro, porque nós temos dólar. Se o dólar se valorizou, significa 400, 500 bilhões de reais de queda da dívida líquida do país. Porque a dívida bruta está lá em cima, ela não muda. Mas a dívida líquida, você desconta o valor em reais das reservas cambiais. Como essas reservas em reais aumentaram muito, você teve uma queda da dívida líquida. Nós devíamos estar discutindo hoje o regime fiscal do país. Nós não vamos sair da crise com esse regime fiscal. Nem da crise sanitária e menos ainda da crise econômica. Nós não vamos sair dessa crise com esse regime fiscal. Nós vamos repensar o regime fiscal do país. Isso não é irresponsabilidade, ao contrário. Nenhum país do mundo tem o regime fiscal do Brasil. Será que só o Brasil está certo? É o único país do mundo que tem 3 regras fiscais, a essa altura, incumpríveis. Nós temos teto de gasto, nós temos LRF, nós temos regra de ouro. Não tem como transitar. O mundo inteiro acompanha o quê? O endividamento público, acompanha o déficit nominal, ou seja, coloca todas as despesas no mesmo patamar. O mundo inteiro está reduzindo taxa de juro, inclusive com taxa de juro abaixo da inflação, o que significa taxa de juro negativa. Ué, se o trabalhador está trabalhando com menos salário, por que o capital não pode trabalhar com menos remuneração durante a pandemia? Qual é o problema? O capital não entra com nada, só o trabalho. Então, ou a gente repactua isso. Depois, a reforma tributária que o governo apresentou, em vez de tocar na questão da regressividade, deixa ela incólume. Ou seja, o pobre vai continuar sustentando o Estado e o rico vai continuar sugando o Estado. É isso, essa é a história da nossa... Desde o Império é assim, e mais ainda agora na fase republicana. Nós não vamos reverter... Desculpe. Nós não vamos reverter amanhã a gente vai ter uma conversa aqui com o Eduardo Fagnani, que você conhece bem, é professor da Unicamp, e que tem uma proposta muito bacana, que ele participou daquela reforma tributária solidária, né? Que é um trabalho, eu tenho até aqui do lado, não vou pegar aqui, mas é um trabalho de mais de 1000 páginas, que envolveu vários professores, acadêmicos, membros da FENAFISCO, de várias instituições aí, que entendem bastante do assunto, e vai ter amanhã o Márcio Calvé Neves também, que trabalhou a vida inteira no setor privado, no escritório de direito tributário, né? Então é interessante você trazer assim os dois lados. O Márcio, ele tem uma visão mais progressista de mundo, assim, mas foi sócio desse escritório, e trazer um acadêmico para a gente juntar tudo isso, e o tema de amanhã vai ser isso. Quem vai pagar a conta? Porque o grande problema é que, do jeito que a gente está, e com o pacote do Guedes, que é o seguinte: ajuda os bancos, linha para bancos, pega o prejuízo de bancos, ajuda os bancos, linha para banco, pega o prejuízo dos bancos. E aí, deixa a empresa pequena se endividar, deixa o trabalhador com menos salário, deixa o cara se endividar. A gente vai sair dessa crise com as pessoas e empresas com uma dívida enorme, os bancos tranquilões, como diz o filho do Girafa, os bancos sim, eles estão tranquilões. E aí, nos próximos 5, 10 anos, tudo que for gerado de riqueza no Brasil pelas pessoas e pequenas empresas vai ser utilizado para pagar dívida, para transferir isso para os bancos. Então, a gente vai estar transferindo tudo que a gente produzir de riqueza ao longo dos próximos anos no Brasil para o único setor que não produz um alface, que não produz nada, que é o setor menos produtivo. A produtividade brasileira vai desmoronar e a gente vai estar assinando o contrato que nos coloca de volta nos tempos coloniais, onde a gente só vai servir para poder extrair coisas aqui do Brasil e mandá-la para fora, mandar toda a nossa riqueza lá para fora. E o governo ainda quer usar essa situação de uma forma oportunista e chantagista para acelerar as reformas e privatizações daqui do Brasil depois dessa crise. Então, o cenário, se a gente não discutir esse tipo de coisa, as pessoas não entenderem o pano de fundo, o cenário pode ser catastrófico aqui no Brasil. E aí eu queria passar para você, Haddad, a gente está aqui com 1h10 de live, um público enorme nos assistindo, temos aqui quase 14 mil pessoas ao vivo nos assistindo no total, é muita gente entre Facebook e YouTube. Pedir aquele último like que eu peço para vocês, dá um like aqui
que esse negócio vai fazer muita gente assistir, por tanta coisa bacana que o Haddad falou aqui, uma leitura tão lúcida assim, de Brasil e de mundo, e para vocês do Facebook, que hoje estão batendo recorde aqui, que vocês deem um compartilhamento. Sempre quando puder botar um comentário no compartilhamento, as pessoas veem assim um envolvimento maior de vocês e são mais sujeitas aí a clicar para ver a entrevista. Queria passar para você, Haddad, falar um pouco sobre essa questão que a gente estava falando agora, de quem paga a conta, etc., e passar já para as considerações finais aí da nossa conversa. Te agradecendo imensamente. Você é um cara que dá vontade de ficar ouvindo horas falar. Tu é um cara muito bacana e muito lúcido. Eduardo, um prazer foi meu. Mas você tocou num ponto, eu acho que a gente podia concluir sobre isso, fazendo uma reflexão sobre isso. No Brasil, para que serve banco? Você já se perguntou para que serve um banco no Brasil? Porque eu tenho mestrado em economia, eu não consigo responder essa pergunta. Eu também não. Eu trabalhei 20 anos. Para que serve banco no Brasil? Privado, né? O público eu consigo entender. Agora, o banco privado, qual o papel que ele... Como é que ele ajuda? Que você precisa... O que é o banco? Vamos pegar, se eu não me engano, o Tobin, que tem uma conceituação bem elegante sobre banco, que ele é um intermediário financeiro. Você tem recurso e não quer investir, você quer poupar. Esse intermediador financeiro transfere o recurso que você quis poupar para alguém que quer investir ou que quer consumir. Então, ele faz um papel de transferência de um poder de compra. Você tem e não quer usar, o outro não tem e quer usar. Ótimo. Para isso que serve o banco. Deveria ser assim. Isso. No Brasil, ele capta de você barato o dinheiro e, se for para emprestar, ele empresta uma taxa que, se a pessoa tomar o dinheiro, é para quebrar ou para zerar a taxa de lucro dele. Tanto é verdade, quando eu trabalhava na 25 de março, o pior dia da minha vida é quando eu tinha que entrar no banco com um borderô de duplicata para descontar. Porque eu sabia que o lucro daquelas vendas ia passar para o Bradesco, para o Itaú, não ia ficar. A gente tinha trabalhado, tinha ralado, tinha suado. Ah, meu Deus do céu, preciso do banco. Todo aquele teu borderô que você entregar no banco, esquece o lucro daquilo. Você trabalhou para o banco, você não trabalhou para você. Então, a pior notícia do mundo no Brasil é precisar do banco. É incrível. No mundo desenvolvido, quando um sujeito vai para o sistema de crédito, é porque ele tem uma boa ideia, é porque ele quer abrir um negócio. O sistema de crédito funciona justamente para que as pessoas que não têm capital consigam, a partir de uma ideia, de uma iniciativa, gerar riqueza. No Brasil, é o pior dia do empresário. Pode perguntar para qualquer micro e pequeno empresário. Um dia que ele não esquece é o dia que ele depende do banco. É o oposto. O crédito, o próprio nome diz, crer, acreditar. Crédito vem daí. Ele falava de humildade e humanidade. Crédito vem de um ato de fé, né? De você acreditar num empreendimento. Aqui o crédito é a sepultura do sujeito. O sujeito entrou num banco e fala, ixi, esse vai durar pouco. E o dia mais feliz da vida do micro e pequeno empresário é quando ele sai do banco. Meu Deus do céu, paguei, não devo mais nada para o banco. Ou seja, nós não sabemos para que nós temos o banco. A gente só fica sabendo para que serve o banco no Brasil quando saem os balanços. 100, 120 bilhões de reais de lucro. Detalhe, os dividendos são distribuídos e os acionistas não pagam impostos. Você recebe bilhões de dividendos e o banqueiro, dono do banco, não paga imposto. Essa é a realidade brasileira. Então, é o seguinte, vamos usar a quarentena para cuidar da saúde e para cuidar do país também. Cuidar da saúde do país. Sabe, nós temos que ativar a cidadania, nós temos que sair mais cidadãos dessa crise, mais participantes, querer discutir mais os assuntos nacionais, se informar mais, estudar mais, se dedicar mais. Nós temos que cuidar da saúde do país também, sabe? Porque tá demais. Esse plano Guedes não vai nos levar ao paraíso, como ele diz. Nós não estávamos a 1 centímetro do paraíso. Nós estávamos a 1 milímetro do
precipício. Não, isso não é política econômica de país que quer se desenvolver. Isso é política econômica de país subserviente, que abdicou da sua soberania. Olha o que o Brasil fez ontem nas Nações Unidas. Enquanto 180 países votaram a favor de uma série de regulamentações importantes para combater a pandemia, o Brasil se aliou aos fundamentalistas, 10 ou 12 países, para votar contra as recomendações, só para fazer graça com o Trump. Só que o Trump, quando precisou de máscara e respirador, reteve nos Estados Unidos aquilo que ia ser destinado ao Brasil. Lá é America First. Não tem essa de Brasil. Lá ele é presidente dos americanos. Não pense você que o Trump vai cuidar da saúde dos brasileiros e menos ainda da economia dos brasileiros. Ele vai fazer o que ele puder para cuidar da saúde do país dele. E está fazendo muito mal, aliás. Mas é nisso que ele está pensando. E o nosso presidente aqui querendo fazer graça, dentro e fora do país. Resultado, estamos passando vergonha ao invés de estarmos focados na superação dessa crise. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Foi um super prazer aqui falar com você, com os teus ouvintes. Você tem uma audiência muito grande, um privilégio poder conversar com gente tão qualificada. Você sabe que eu vou finalizar hoje com você, porque eu lembrei de uma coisa aqui, que é o seguinte: quando eu era mais novo, né, eu vim da bolha conservadora, eu vim 100% da direita, trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Tem gente que até fala assim, mas você trabalhou em banco. Eu falo, não, exatamente isso, trabalhei mesmo. Mas você ganhava dinheiro com isso? Ganhava dinheiro em cima disso. Mas onde é que você estava nos anos onde o PT estava, não sei o quê? Eu falava, estava por acaso falando mal do PT e muito, porque eu estava no banco. Então, assim, do Haddad, falei mal pra caramba, né? Falei mal de todo mundo. Eu não está lá escrito, hoje em dia está tudo registrado, nosso passado está sempre sendo registrado. Eu não nego essas coisas todas, pelo contrário, eu olho para trás como uma experiência que eu tive de vida que me permite sair da bolha e fazer um contraste, que é um contraste que acho que tem falta no mundo, de alguém que viu o outro lado e fala assim, cara, tu não tem ideia como é que é o lado de lá, entendeu? Porque essa é uma ponte que pouca gente cruza. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque eu cresci dentro dessa bolha ultraconservadora, Zona Sul de Rio de Janeiro, escola privada, faculdade privada, mercado financeiro 20 anos. Eu cresci, toda vez que eu ficava irritado, eu falava assim, a solução desse negócio é matar bandido. A vida inteira eu pensei assim. Hoje em dia, quando eu acordo muito irritado, eu falo o seguinte, a solução desse negócio é estatizar esses bancos todos, só para as pessoas poderem entender o que foi essa mudança na minha vida. E eu passo terminando com você, Haddad, que outro dia eu comentei uma coisa parecida com essa, e você falou uma frase do Brecht, que eu achei espetacular em relação aos bancos. Você lembra dela ou não? De que só existe uma coisa pior do que assaltar um banco. Como é que era a frase do Brecht? É isso aí, só tem uma coisa pior do que assaltar um banco, é fundar um banco. Um abraço para todos vocês que nos assistiram hoje. Haddad, muito obrigado e parabéns pelo papel que você tem feito aí nessa crise de trazer lucidez para a discussão. Valeu, cara. Saúde.